Então, a função da liberação miofascial, nós temos aí postura, mobilidade articular, performance, recuperação e hipertrofia. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro dessa visão, bom, a liberação, ela pode, quando você fala assim, vou fazer a liberação, mas para qual fim? Qual seria o objetivo da liberação miofascial? Peraí, cadê o indivíduo que tem dor no corpo todo? Então, isso pode ser fibromialgia ou processo de recuperação inadequado, alterações hormonais. Então, é alguma coisa que está influenciando diretamente, né, a parte de dor, que pode ser emocional. Então, não posso falar que é problemas faciais. Mas quando eu mexo nas faces, ela influencia na modulação de certas substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo, gerando um relaxamento e pode gerar um pouco uma queda de todos os sentimentos que estão causando essa situação de dor de uma forma sem uma causa pré-determinada. E é muito comum isso na fibromialgia. Então, a fibromialgia é ansiedade, estresse, cansaço, que pode ser somatizado em 11 pontos do nosso corpo, bem doloridos, que quando 7 deles já estão sendo testados e quantificados, já é diagnosticado a fibromialgia. E o tratamento é ansiolítico. Perfeito? Mas a massagem pode amortizar, mas junto com os medicamentos, o tratamento ele é muito bem eficiente. Bom, então nós temos a postura. Então, quando eu falo em liberação miofascial, ela influencia na postura, porque a face ela trabalha de uma forma global. E a postura está muito relacionada ao quê? A tensibilidade do tecido conjuntivo. Então ele te dá sustentabilidade e maleabilidade, resistência e fluidez do tecido. Bom, a mobilidade articular, ela está muito relacionada à complacência de uma determinada região. E a fascia pode influenciar diretamente a esse tipo de tecido. A liberação miofascial, ela aborda a fascia, mas ela também pega a parte estrutural. Você consegue ter acesso à parte muscular. E quando você solta a face e quando você solta o tecido conjuntivo, você também solta a articulação. Então, talvez as técnicas articulares, elas podem, às vezes, ser necessárias um pouquinho mais abrupta, como a quiropraxia ou osteopatia, quando há bloqueios. Mas quando há pouca mobilidade, só de você mexer na face, só de você mexer nos músculos que transcendem essa articulação, você consegue grandes mobilidades, influenciando diretamente uma boa execução de um determinado exercício. Performance. Então, quando eu faço a liberação miofascial, será que influencia no meu rendimento do meu treino? Como? Por quê? Qual músculo? Qual intensidade? Leve ou intensa? Profunda ou superficial? Se eu vou treinar quadríceps, se eu fizer a liberação no quadríceps, o que acontece com a minha força, o que acontece com as adaptações de força a longo prazo e o que acontece no grau de hipertrofia? Não é simples assim. Então nós temos vários questionamentos. Às vezes a gente acha que alongar para o músculo principal cai minha força, mas força é uma. Quem treina para ganhar força? Quem treina para ser forte? Todo mundo treina para ser grande. Será que isso influencia na mesma magnitude negativamente no processo de hipertrofia? Se fosse assim, o FST7, que é o alongamento entre as séries, não, seria descartado. Ela tem sua fundamentação e a sua evidência científica mostrando que alongamento entre as séries, ela pode influenciar no processo de remodelamento e aumento da sua massa magra, aumentando a sua estrutura musculoesquelética. Hipertrofia. Então, é muito relativo. E força? Vai cair minha força, mas eu não estou preocupado com força. Mas se for um powerlift? Mas se eu fizer antes, 2 dias antes, será que influencia? E se eu fizer antes, o que pode influenciar no meu treino de força se eu fizer 2 dias depois? São essas perguntas que a gente tem que começar a perguntar à ciência para trazer artigos mostrando se tem influência ou não, para a gente não ficar simplesmente no ceptismo, ficar simplesmente no achismo, ficar simplesmente fadado ao que os outros acham, mas a gente ter certeza do que a gente conta na ciência, embasando e
e tendo a fundamentação de uma forma mais sólida. Recuperação. Será que a sua recuperação de um treino para o outro está sendo eficiente? Quais são os marcadores que mostram que existe uma recuperação adequada? Será que a liberação miofascial pode influenciar nessa recuperação mais aflorada? O que a ciência traz? E na hipertrofia? Será que... Oi? O Rafael está perguntando se na dor lombar crônica a liberação tem boa indicação ou aventosa. Não, tem muita, não é pouca, não é muita. Hoje tem pessoas com hérnia de disco, tá? Hoje a UFMG é das faculdades que mais produz artigos científicos nessa parte de lombalgia, de hérnias, e a direção dos artigos, a evidência mostra o seguinte: a indicação não é cirúrgica, a não ser que a pessoa não está aguentando de dor, ou tem uma estrutura que já está osso com osso, já tem uma coisa mais estrutural. Mas lombalgias, até a hérnia, já tem artigos mostrando aqui que a hérnia pode ser reabsorvida pelos macrófilos produzidos pelo processo inflamatório. Então há um remodelamento, só que você tem que tirar as causas que levam a essa discopatia, que causaram uma hérnia de disco. Então você tem que achar qual que são as causas de uma hérnia, vocês têm que saber quais são o porquê, como que aconteceu aquela reação, e se você saber a biomecânica das lesões, fica muito mais fácil você agir. Hoje a gente sabe que as hérnias discais, elas são decorrentes de uma flexão e uma rotação. São as mais graves, mas as dores lombares podem ser decorrentes de extensão, só de flexão, rotações e as associações de rotação e flexão e extensão com rotação. Então pode ser 5 causas de movimentos exacerbados que pode gerar dores lombares. E cada compensação, ela tem o seu raciocínio biomecânico. Tem umas que eu vou tentar manter a extensão da coluna, tem outras que eu vou ter que alongar e fazer a cifose da coluna. Vão ter exercícios que eu vou ter que fortalecer, tem outros que eu vou ter que relaxar. Tem músculos que vão ser mais dominantes e outros músculos vão ser inibidos. Então, para cada raciocínio tem a sua dinâmica. Claro que o nosso objetivo não é abordar isso aqui agora, mas a liberação ela ajuda demais. Sem contar que quando você faz a liberação, você vai modular as concentrações de substâncias químicas, como bradicinina e prostaglandina, que diminuem o limiar de dor. Se você melhora a concentração dessas substâncias, amortizando ela para ir para outros lugares, você aumenta a sua tolerância à dor. Perfeito? Você dessensibiliza, porque o que dói não é a hérnia, o que dói é o tecido conjuntivo que informa o seu cérebro. Então, quando você começa a mexer, dar movimento, você consegue gerar o quê? Uma analgesia. Hoje já tem artigos mostrando que quando você chega e faz um exercício de baixa intensidade, você modula a sua dor mental, a dor emocional, que era no lobo frontal. Quando eu faço intensidades um pouco mais intensas, em torno de 70% da frequência cardíaca, até eu posso mudar a intensidade do que eu estou sentindo e até a consciência da dor. Depois de uma atividade física, parece que sumiu aquela dor. Mas quando a atividade física é intensa. Quando é baixa intensidade, diminui a intensidade e aquela sensação emotiva. Quando a gente está emotivo, a gente sente muito mais dor. Quando a gente está alegre, é uma sensação de bem-estar. E aí você não sente tanta dor como você sentiria quando você está preocupada, chateada ou nervosa. Também que quando você está preocupado e para baixo e a mente totalmente negativa, as coisas são muito mais dolorosas do que propriamente são. Mas quando você faz uma atividade, modula os receptores, receptores e substâncias bioquímicas do nosso cérebro, que vão fazer você dar uma sensação de relaxamento, e no seu cérebro é rico em receptores que captam essas substâncias químicas que vão gerar uma sensação de endorfinamento do seu cérebro, uma produção de relaxamento, e você modula essa dor emocional. Então a atividade física, ela modula, a liberação miofascial modula. Só que é o seguinte, se eu faço a força mais do que deveria, eu posso causar mais lesões. Se eu fizer uma liberação no músculo que está protegendo, pode gerar um desequilíbrio e piorar a situação. Por isso que quando você tem lombalgias, você tem que saber a causa. Procure um profissional mais adequado, procure um fisioterapeuta para fazer o raciocínio clínico, para que vocês dois façam os mesmos trajetos e vocês consigam ser mais assertivos na resolução do problema e não piorando o problema. Tem muita gente que vai soltar, o negócio piora. Eu já fui um deles.
Quando estava na faculdade de fisioterapia, eu fui quente para soltar o psoas, porque eu sabia que o psoas era o músculo que está causando a dor, eu acabei machucando a pessoa, porque a pessoa travou em vez de relaxar, porque eu usei a técnica errada. Cara, fiquei assustado, que é meu primeiro dia de estágio, ferro. Mas não tem, hoje talvez não seria tão afoito para usar uma técnica mais precisa. Talvez eu ia pela beirada e relaxando, para até eu chegar no ponto, o organismo ficar mais relaxado e ela ficar menos em proteção e reativa em relação à minha intervenção. Bom, e hoje nós temos aqui vários artigos mostrando que a liberação miofascial, o trabalho de modulação do tecido conjuntivo, ela pode ser um auxiliador dentro dos nossos treinos, quando o objetivo é a hipertrofia, remodelamento e aumento de massa magra.